quais são os principais desafios, né, para a sua implementação em ambientes industriais com alta variabilidade? O que ele está dizendo aqui? Por isso eu coloquei em destaque desafios, ambientes industriais, então aqui a gente está falando do ambiente industrial, e a alta variabilidade operacional. Eu não sei também se o Paulo e o Nestor concordam comigo, mas eu trabalhei 7 anos na Marco Polo. Os 4 primeiros anos, dos 19 ao 23, eu era soldador. Variabilidade. Todos os dias é uma surpresa. Pode ser que tu não fique nem no mesmo posto de trabalho. Então, pode ser como se eu tenha aprendido daquele metro quadrado o que pode, o que não pode. Né? Porque quando a gente fala de qualidade, de segurança, há uma subjetividade, porque a percepção de qualidade, a percepção de segurança... O que é segurança de fato, não é mesmo? Enquanto não está tendo um problema, mas não significa que o teu comportamento é seguro. Pode ser só que dentro lá da aleatoriedade da vida, tu não tenha sido sorteado para perder o dedo. Mas o teu comportamento não é seguro. E aí, como é que a gente faz para efetivamente colocar IA? Se nem nós humanos, que ainda somos as maiores inteligências da Terra, ainda somos, não sei até quando, a gente tem deficiência para tomar essas decisões, como que uma máquina vai fazer isso? Eis a questão. Então, primeiro, grande problema, a gente precisa de dados. Quando a gente fala de IA generativa, a gente tem um modelo pré-treinado. A gente tem a OpenAI, a Anthropic, a Google lá com o Gemini, a DeepSeek, que é chinesa. Os caras que treinaram e nos entregaram algo que sabe conversar e conhece muita coisa, sabe pesquisar na internet. Quando eu estou criando meu sistema preditivo e eu quero prever a perda auditiva, eu preciso de dados que mostrem o que é uma capacidade auditiva para saber se aquela capacidade demonstra perda ou não. Significa que se hoje a gente vai lá para o médico, o ocupacional, e ele faz a medição e ele tem que verificar num papel, num sistema muito arcaico para ver se houve perda ou não, é que conforme a gente coloca as novas medições, o sistema já diz num gráfico, olha, está acontecendo algo aqui e essa pessoa está tendo uma perda. Daí, claro, daí vai ter um plano de ação para ver se é o ambiente que ele trabalha, se está usando os EPIs adequadamente. Às vezes, inclusive, ocorre de troca de função para tentar preservar a saúde das pessoas. E nós não temos nas empresas, geralmente, dados. Ainda tem muito papel ou dado extraviado, ou coisa que nem é coletada, está dentro da cabeça da pessoa. Então, tu não tem informação para poder utilizar. Alto custo de implementação. É barato ter o GPT, porque são $20 ali por pessoa, tu compra por time, faz alguma coisa. Só que quando a gente está falando de usar em câmeras, sensoriamentos, fazer análise preditiva, é um outro tipo, uma outra pegada. Tu tem que ter um profissional qualificado. Às vezes a TI não tem esse profissional. As empresas cobram lá alguns milhões para fazer essas soluções e as empresas não estão dispostas a gastar isso com a segurança do trabalho. Porque a segurança do trabalho não produz mais, segundo eles, não vende mais, segundo eles, e é o setor que fica por último. É a última a receber investimento, é o primeiro a ter corte de investimentos quando tem uma crise aí, né? A taxação, aí vão cortar custos. Corta a segurança do trabalho. Falta de confiabilidade e potencial erros. Foi comentado aqui, mas como é que o Nestor falou, como é que a IA citou uma norma que não existe? Isso se chama alucinação. O que ocorre que nós, às vezes, de forma romântica, acreditamos que a inteligência artificial é como se fosse uma entidade, de fato, como se fosse uma pessoa que pensa. Não, é puramente matemático, são textos criados de forma probabilística, matemática, não há, de fato, uma preocupação cognitiva, né? Ele não tem nem capacidade cognitiva para ver se aquilo faz sentido ou não, ele simplesmente monta textos. E aí, conforme mais a gente sabe do assunto, isso prova que o Nestor conhece o nosso trabalho, diz, olha, esse texto não faz sentido. Se cai na mão de uma pessoa que não conhece o nosso trabalho, os textos são bonitos. São bonitos ou não são? São textos agradáveis. Cai na mão de um cara que não é curioso, que não vai atrás, ele até cita referência que não existe. Eu queria até o link, né? O cara clica naquele link e cai no Google, assim. A primeira vez que eu joguei uma coisa no Google e deu a página em branco foi quando a IA gerou um link para mim. Porque senão sempre vem alguma coisa. A IA consegue criar alguma coisa que nem o Google consegue achar, sim, porque não existe, porque ela inventou, inclusive, o link da referência bibliográfica. Monitoramento excessivo de funcionários por meio de sensores e análise de dados pode levar a problemas de privacidade, sentimento de despersonalização e aumento dos níveis de estresse e ansiedade.
A gente já sabe que a IA não vai substituir o humano, isso já está comprovado, mesmo nas empresas que colocam automação, ainda precisamos de pessoas. O que está mudando, e foi falado muito bem, é que está mudando o perfil profissional, que antes nós vínhamos numa era que tu tem que saber datilografia, que é o meu tempo, o tempo do Paulo, aí, depois tinha que saber informática, tinha que saber inglês, hoje tem que saber usar automações, inteligência artificial, mas as pessoas têm que saber. Então, existem pessoas que precisam de habilidades técnicas, e aí eu vejo essa mudança com o uso da IA, que o humano, para ele ter emprego, para ele ter valor, ele precisa ser mais humano. Então, o Nestor abriu muito bem ali no início. Eu vejo que são mais questões pessoais do que tecnologia. De fato, a tecnologia por si só, ela vai acontecer de qualquer jeito. Aí, para que a gente tenha emprego, para que a gente tenha progresso, prosperidade na carreira, a gente tem que pegar e ser bom naquilo que nos torna humano, na empatia, na cognição, nas capacidades de interpretar dados, e isso é um grande desafio, porque agora o pessoal vai se sentir ameaçado, vai começar a ficar triste. Mas depois eu troco por IA. Não, isso não vai acontecer, e aí a gente já tem escassez de mão de obra qualificada, e a gente já tem um indicador. Por que os riscos psicossociais entraram para o NR1? Porque, não sei se foi ano passado, no outro ano, 2023, mais de 400 mil afastamentos de trabalho devido a questões relativas aos riscos psicossociais. Isso gera prejuízo para as empresas, prejuízo para os cofres públicos, né? Uma reação, né, em cadeia aí de prejuízos.